bem? Como vão vocês? Boa tarde. Conforme combinado, nós estamos aqui iniciando esse projeto que está nos trazendo muita alegria. E aí, como nós combinamos com vocês, toda quarta-feira. E aí nós escolhemos um tema muito, muito relevante para vocês no dia de hoje. Não é, Eliane? Verdade, gente. Pensa numa satisfação que a gente está aqui hoje, de poder contribuir de uma certa forma com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, né? Como a gente falou, toda quarta-feira a gente vai estar aqui para esse bate-papo entre a gente, né? Nós somos coaches e a gente vai ajudar vocês em algumas questões, né? Que são importantes e que a gente, nessa caminhada, a gente vem descobrindo coisas muito bacanas. A gente é coach, mas a gente também o tempo inteiro está se reciclando, está aprendendo, está buscando, né, Mércia, descobertas. E a gente quer trazer esse desenvolvimento humano também para as pessoas que estão próximas a gente, as pessoas que têm essa busca, como a gente teve também. Aqui, o Espaço Imagem Viva, ele trabalha desenvolvimento humano e empresarial. Sim. Por quê? A Eliane é empresária, eu sou consultora de empresas, também sou empresária, e a gente está trazendo toda a nossa vivência para auxiliar o empresário no seu desenvolvimento e a pessoa, de uma forma geral, no desenvolvimento humano. E isso traz para a gente assim, uma alegria imensa. E aí a gente fez um estudo, escolhemos um tema e vamos estar dividindo isso com vocês no dia de hoje. E eu espero que vocês gostem, mas a gente queria deixar uma dica para vocês entrarem lá, né? Quer fazer o quê, Eliane? Gente, entrar aqui nesse canal e aproveitar, curtir o comentar, né? Isso. E aquilo que a gente está trazendo para vocês, participarem, a gente vai responder para todo mundo todas as dúvidas. Então aproveita que já vai começar, se inscreve aqui nesse canal, ativa as notificações para você ficar por dentro e toda quarta-feira, assim que a gente postar o programa, vocês já entram lá para poder assistir. Pois é. Vai ser muito bacana essa caminhada junto com vocês. Isso. E aí tem uma outra coisa que é bem bacana, é que você pode também lá nos comentários deixar alguma sugestão. Eu queria ouvir esse tema, isso é muito importante pra gente. E a gente, à medida do possível, vai tentar atender a tudo isso. Tá bom? Então, a gente quer que seja realmente um bate-papo entre a gente e vocês aí do outro lado. Tá bom? Então, qual que é o tema dessa semana, Eliane? Ai, gente! Um tema super complicado, mas que, olha, a partir do momento que você conseguir entender como que funciona toda essa engrenagem, você vai fazer grandes descobertas. A gente vai falar sobre crenças. Crenças limitantes, crenças também fortalecedoras, mas para você entender que as suas crenças regem a sua vida. Tudo que acontece. E o que são as crenças? São as nossas verdades absolutas. Verdades absolutas que nem sempre são verdade, gente. Pensa uma coisa dessa. Você acredita tanto que é verdade que acaba sendo uma verdade para você. Exatamente. E essa é a definição de crença. É aquilo que para você é uma verdade absoluta, né? E nem sempre quer dizer que isso seja verdade. É a sua visão. É a maneira como você veio ao mundo. E como que você chegou a essa visão? Foi tudo o que aconteceu, tudo que você presenciou, tudo que você ouviu, tudo que te transforma no que você é hoje. Então aí são as suas verdades. E muitas vezes você nem mesmo sabe que existem essas crenças em você. Mas você se comporta, você reage ao mundo conforme essas crenças que você tem. Que muitas vezes você nem sabe que existem e que para você elas são verdades absolutas e muitas vezes elas nem são verdades. Pensa que coisa mais louca que é essa, gente, muito doido, né? Mas acontece que isso tudo tem um sentido, né? Tem um fundamento, na verdade. A gente constrói essas crenças com as informações que a gente recebe quando criança, né? Essas informações estão no convívio ali familiar, o que você ouviu dos seus pais, da sua família,
dos seus amigos, aí você vai construindo isso, o que você ouviu dos seus amigos, dos seus professores, e ao longo da vida, situações que você vai vivenciando e que geram em você um sentimento, né? Algo que você vê, que você ouve, que você sente, e às vezes até sobre forte impacto emocional ou por repetições, você gera uma crença. Exatamente. Então, a gente percebe que tem pessoas que trazem algumas crenças muito doloridas mesmo. Tipo, de ter ouvido na infância a própria família, que deveria ser a fonte, né, de amor incondicional, de autoestima e tudo mais, mas que às vezes nem sempre por mal, mas onde o pai falava, isso é um absurdo, você é isso, você é aquilo, e a pessoa vai crescendo, e aí quando você pergunta o que você é, adivinha qual que é a resposta? Então, absurdo. Ô, gente, lembrando que, olha só, a gente tem que olhar para tudo isso com muito amor. Porque os pais falavam essas coisas pra gente, mas nem de longe imaginavam que isso iria provocar um estrago isso, tão grande, né? Na verdade, eles também conviveram com isso, também receberam e foram passando. Mas a partir do momento que você tem conhecimento disso, você pode cortar essa coisa que vai dando uma sequência, que vai de geração em geração, e se policiar sobre essas crenças. Pois é, e aí a gente começa falando um pouquinho das crenças de identidade. Por quê? O que eu sou? Eu sou algo que eu acredito que eu seja, não é isso? E o que eu ouvi lá na minha infância? Como que as pessoas me chamavam? Quais eram os adjetivos para se referir à minha pessoa? Provavelmente são esses os valores que eu trago hoje quando eu me identifico de uma maneira geral no universo. Então, se eu quando criança, né, eu fui chamada de burro, o que eu vou ser hoje? O que eu vou acreditar de mim mesma, né? Se eu fui chamada de magricela, de Olivia Palito, o que eu vou ter hoje em relação ao que eu sou, não é? Então, tanto dentro do emocional, dentro da capacidade, dentro de tudo, vai ter essas crenças que eu trago em relação ao que eu ouvi, o que eu senti das pessoas que estavam próximas a mim, das pessoas que tinham alguma relevância para mim, desde sempre na minha vida. E aí isso vai se perpetuando, vai a cada dia que passa se tornando mais verdade, mais crença, e muitas vezes isso me prejudica muito nas minhas tomadas de decisões nos dias atuais. Não é isso, Eliane? Não é isso. E a gente tem que falar também sobre a crença de capacidade. Né? Como que é? O que eu sou capaz? O que eu acredito ser capaz? Né? Então, isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque também vai definir. Eu sou capaz de fazer alguma coisa ou eu não sou capaz de fazer alguma coisa. E isso também se inicia lá na nossa infância, lá com a referência das pessoas que nós amamos ou que estão próximas da gente, que são referências de valores para a gente, né? E que muitas vezes vai nos limitar também. Então, eu quero um emprego bacana, né? Mas eu não me sinto capaz disso. Olha para você ver que conflito, que, né, eu quero, que é consciente, eu estou lá usando meu lado consciente e acabo sendo impactado pelo meu inconsciente que fala que eu não sou capaz disso. Então, eu acabo desistindo. E olha para você ver, tem uma coisa muito importante na crença de capacidade, que é assim, ó. Eu vou fazer uma prova, né? Eu vou fazer uma prova e eu posso estudar e passar nessa prova. Mas eu tenho uma crença de que eu não tenho capacidade para passar no concurso tal. O que acontece? Eu já vou para o concurso sem me preparar. Eu já vou para o concurso
acreditando que eu sou incapaz de fazer uma boa prova e automaticamente eu não consigo o resultado e fortaleço mais uma vez a minha crença de incapacidade. Agora, será que se eu tivesse estudado acreditando ser capaz, teria tido o mesmo resultado? Fala para mim, vocês acham que sim? Se eu tivesse realmente acreditado em mim, entendido que sou capaz e estudado, me preparado, será que o resultado seria o mesmo? Então, muitas vezes a gente percebe pessoas que trazem todos os dias a mesma situação. Ah, mas eu não tinha capacidade, mas eu não tinha como, eu não sei, eu não posso. E aí, gente, quando eu acredito em alguma coisa, se eu acredito que posso ou se eu acredito que não posso, de toda forma eu estou certo, tá? De toda forma eu estou certo. Então isso é importante. Pois é. Quer ver um exemplo de como que essa crença é gerada? Lá na sua infância, a sua mãe pediu para você fazer, por exemplo, varrer a casa, né? E aí você se distraiu por algum momento e tal. De repente, ela chega e você não varreu a casa. E aí a mãe, né, inocentemente fala para você: poxa, mas eu te dei essa tarefa e você não deu conta de fazer nem isso. Você não dá conta de fazer nem isso. Então você não sabe fazer mais nada, você não dá conta de fazer mais nada. Pronto, gente. Você ouviu isso várias vezes. Quem se identificar com isso aí pode até dar uma opinião aqui pra gente. O que gerou? Gerou essa crença de incapacidade. Poxa, eu não dou conta nem de varrer uma casa, né? Então, quando chega na vida adulta, aí as coisas vão se repetindo e você vai trazendo essa crença inconscientemente e chega numa situação como essa que a Mércia citou, né? Pois é, e ainda tem uma outra questão que é muito relevante em relação às crenças, que como eu falei no início, as crenças, elas não deveriam ser nem positivas nem negativas. Elas são simplesmente neutras. E aí, o que acontece? Vamos supor, eu comecei a fazer um curso de inglês e parei no meio do caminho, ok? Eu comecei e parei. Isso não tem necessariamente que ser positivo nem negativo, mas vamos lá. Eu parei porque eu achei que não dava conta, que não tinha capacidade de continuar. Uma crença negativa que vai se fortalecendo durante a vida. Eu parei porque me ofereceram um curso ainda melhor. Eu estava muito bem, eu estava indo super bem, e me disseram o seguinte, que eu poderia ir para um módulo avançado, que eu poderia fazer um curso mais completo, que me daria uma formação melhor. Então eu parei esse curso e fui fazer um outro melhor. Ou eu posso, então, quer dizer, já era para ser uma crença uma crença positiva, que estaria potencializando, né? Ou eu parei porque eu achei que deveria parar. Não necessariamente porque eu estava me sentindo mal, sem condição, sem capacidade para continuar. Entende? E aí, o que vai ser relevante dentro dessa crença? Ah, você não consegue concluir o que você começa. Pensa, será que é só isso? Às vezes sim, às vezes não. Mas o que vai definir isso para mim? A crença que eu tinha lá na infância. Se a minha mãe falava comigo, você não consegue terminar nada que você começa. Sim. Aí, automaticamente, eu parei para reforçar uma crença. Mas eu poderia ter parado por outro motivo. E aí, não necessariamente parar o que eu começo é uma coisa ruim. Entendeu? E aí a gente assume o negativo. Quase sempre, né? É verdade. Então, se você tem esse hábito, né, de começar as coisas e não terminar, tá sempre pulando para outras coisas, acaba que você não chega a lugar nenhum, começa a investigar sinais de que você tenha essa crença, tá bom? Isso aí, fique atento. A gente vai falar também sobre uma outra crença, que é a crença de merecimento. Ai, meu Deus, essa crença. Eu mereço ter dinheiro, gente. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ter um bom relacionamento. Eu mereço ser amado, sabe? E aí eu falo para vocês, gente, investigue isso mais a fundo. Porque não adianta eu simplesmente falar assim,
Ah, eu mereço ganhar na loteria. É muito raso. É o que eu mereço realmente. É o que eu sou, define o que eu faço e define o que eu mereço. Então, eu tenho que entender isso de uma maneira um pouco mais profunda. O que eu realmente mereço? Muitas pessoas se comportam e seguem na vida como se merecessem somente coisas ruins. Tem pessoas que o tempo todo, não, mas é porque eu mereço. Ah, mas aconteceu isso, é tão triste, é tão ruim. Não, deve ser porque eu mereço. Deve ser porque eu fiz alguma coisa errada. Onde que nasceu essa crença? Por que eu trouxe isso até hoje? É importante, e o trabalho que nós estamos fazendo aqui, né, Eliane, não é só falar para vocês de crença, é falar para vocês que em relação à crença, o que tem de mais importante é você pesquisar essa crença. Que crença é essa? De onde veio? Quando que eu comecei a perceber isso? Quando isso se tornou um fator de repetição na minha vida? Porque a crença, gente, acredite, ela vai todos os dias se repetindo para se fortalecer enquanto crença e você muitas vezes não tem percepção de que ela está ali. A Eliane falou de ganhar dinheiro. Sim. Conta uma crença aí para mim que as pessoas nem sabem que tem. Então, por exemplo, a Mércia mesmo citou esse caso de eu mereço ganhar dinheiro, né? Então, de ganhar na loteria, por exemplo. Vocês já repararam que muitas pessoas ganham na loteria ou ganham um grande prêmio, um programa, a gente já viu isso várias vezes, até em programas aí de reality show, que a pessoa ganha o dinheiro e depois vai lá, passa um tempo, depois aquela pessoa gastou esse dinheiro todo, gastou tudo, tá realmente numa situação ruim. A gente está vendo isso aí direto na televisão, de artistas, de pessoas famosas que já ganharam muito dinheiro e hoje não conseguem manter essa vida financeira. O que impede essa pessoa de continuar crescendo, de continuar tendo dinheiro? Crença de não merecimento. Eu não mereço. Acaba que o universo se conspira, a crença está tão enraizada que o universo conspira para que aquela pessoa perca todo o dinheiro que ela ganhou. Sim. Não é verdade? E aí muitas vezes eu vou olhar e falar assim, não, mas eu não tenho essa crença, eu quero ficar rica, eu quero ter dinheiro. E aí você vai lá e fala, o que você ouvia sobre dinheiro na infância? Eu ouvia que dinheiro era sujo, que quando eu pegasse dinheiro eu tinha que lavar a mão. Bom, quem que quer alguma coisa suja para si? Aí você ouvia, rico não vai para o céu. Só fica rico se estiver ganhando dinheiro fácil. Se estiver roubando, se estiver passando os outros para trás. Então, eu quero ganhar dinheiro, mas qual que é a minha crença? Onde que está a minha crença? Qual que é a minha crença real? Verdade. Aí, neste momento, como que eu vou fazer? Como que eu vou me libertar desta minha crença? Volto a falar para vocês, gente. É preciso investigar a origem das minhas crenças, lembrar de que eu ouvia quando eu era criança, para ser capaz de ressignificar tudo isso. Bate-papo com elas, toda quarta-feira aqui no Imagem Viva. Se inscreve aqui no canal e ative as notificações, você vai amar. Ative as notificações? Ative.